Olá, bem-vindo a Novo Tempo. Hoje tenho uma mensagem muito especial também para si. Certa noite, um pai pediu ao seu filho que fosse buscar algo à arrecadação no quintal. O menino hesitou e respondeu: "Pai, está escuro lá fora, eu tenho medo." O pai então sorriu e disse: "Leva esta lanterna contigo." O menino pegou na lanterna, mas hesitou novamente. "Mas pai, a luz da lanterna, ela só ilumina até certo ponto, e depois?" Então o pai respondeu e disse: "Olha, dá o primeiro passo e verás que a luz também avançará contigo." Assim é a presença de Deus também na nossa vida. Muitas vezes sentimos medo, incerteza sobre o futuro, mas Deus diz-nos: "E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos." E encontramos isto no livro de Mateus, no capítulo 28 e versículo 20. Deus não nos abandona. Hoje nós vamos explorar esta verdade através da Bíblia para podermos compreender o impacto desta promessa na nossa jornada de fé. A primeira nota que eu gostaria de ver convosco é que este Deus conosco. É uma realidade que nós encontramos no Antigo Testamento, mas também encontramos no Novo Testamento. A presença de Deus com o seu povo é um tema central na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E é interessante que no Antigo Testamento nós vemos essa promessa na aliança de Deus com Noé, logo no livro de Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 18. Mas também vemos com Abraão, no capítulo 15, versículo 18. Vemos também com Isaac, em Gênesis, no capítulo 26, aliás, e no versículo 3. Deus assegura constantemente ao seu povo que Ele está presente mesmo nos momentos mais difíceis. No livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 12, nós vemos que Deus disse a Moisés: "Eu estarei contigo", mostrando que a sua presença era a maior credencial que Moisés tinha. A identidade de Moisés não estava no que ele podia fazer, mas no facto de Deus estar com ele. O mesmo se repete também com Josué, com Davi e com os profetas. O "com" faz parte desta linguagem da aliança. Em Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 18, Deus vai falar mesmo com Noé e vai dizer: "Mas contigo estabelecerei a minha aliança." Encontramos a mesma formação na história sobre Abraão. Em Gênesis, no capítulo 15 e no versículo 18, quando ele diz: "Naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abraão." Aliança em hebraico significa esta palavra berit em grego, segundo a versão Septuaginta diateque, no sentido bíblico, refere-se, portanto, a este pacto entre Deus e os homens. Refere-se à decisão de Deus de salvar a humanidade por meio da sua graça. Noutros momentos no Antigo Testamento, nós vemos como Deus demonstrou também estar com o seu povo. Vemos Daniel na cova dos leões, em Daniel 6, 22, Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Daniel não estava sozinho. Vemos Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, em Daniel capítulo 3, versículo 25. Vemos também o rei Nabucodonosor, quando ele viu um quarto homem na fornalha, um símbolo claro de que Deus estava com eles. Encontramos também Eliseu e o seu servo que estavam cercados pelo exército sírio, não é? Em 2 de Reis, no capítulo 6, versículos 16 e 17. Eliseu orou para que os olhos do seu servo fossem abertos e ele viu um exército celestial ao redor deles. Já no Novo Testamento, esta verdade torna-se ainda mais clara com Jesus, quando ele é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Cristo veio para mostrar que Deus está presente em cada momento da nossa vida. E Mateus inicia o seu evangelho referindo-se à promessa de Emanuel. Deus está conosco. E é interessante que ele termina com o mesmo pensamento no mesmo livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, quando ele diz: "E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos." Jesus não veio apenas ensinar sobre Deus, mas ele veio mostrar que Deus está conosco em cada detalhe da nossa vida. A promessa de Mateus, capítulo 28, versículo 20,
não é uma promessa teórica, mas ela é vivida no ministério de Jesus. E nós podemos ver alguns exemplos, alguns momentos onde ele demonstrou isso mesmo de uma forma prática. Vemos Deus conosco na solidão e na dor. Na história da mulher samaritana, não é? Nós podemos ver isso em João no capítulo 4. Jesus encontrou uma mulher, que era uma mulher rejeitada pela sociedade, mas que foi buscar água ao poço ao meio-dia, justamente para poder evitar as pessoas. Mas Jesus aproximou-se dela, ouviu-a e revelou-lhe que Deus a via e que Deus a amava também. Então esta história mostra-nos que Deus está conosco quando nós nos sentimos rejeitados, quando nós nos sentimos sozinhos, quando nós nos sentimos indignos. Assim como Jesus viu aquela mulher e lhe ofereceu água viva, Ele também vê também cada um de nós e oferece a esperança. Deus conosco, quando nós clamamos por ajuda. Vemos o caso do cego Bartimeu em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Bartimeu estava à beira do caminho, estava a gritar desesperadamente por Jesus. Muitos tentaram mesmo calá-lo, mas Jesus parou e Jesus chamou. E isto mostra que Deus ouve o nosso clamor. Mesmo quando o mundo tenta silenciar a nossa fé, Jesus ouve e Jesus responde e transforma também as nossas vidas. Deus conosco nas tempestades da vida. A tempestade que foi acalmada. Em Marcos, no capítulo 4, versículos 35 em diante, mostra um pouquinho desta história. Os discípulos estavam apavorados com a tempestade, estavam cheios de medo, não é? E perguntaram a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? No versículo 38. Jesus levantou-se. Jesus acalmou o vento e disse-lhes: Por que é que vocês são tão tímidos? Ou por que é que vocês têm tanto medo? Não tendes fé? Quantas vezes nós também sentimos medo e achamos que Deus nos abandonou? Mas Jesus estava no barco com eles, é o mais interessante, não é? A sua presença trouxe-lhes paz no meio da tempestade. Estes exemplos do ministério de Cristo mostram este Emmanuel que é Deus conosco. É uma realidade prática. Na rejeição, Jesus está conosco. No desespero, Ele ouve-nos. Nas tempestades da vida, Ele traz a paz. E Mateus 28, 20 torna-se então mais do que uma promessa, torna-se um convite para nós podermos confiar em Jesus em todas as situações. Se Ele esteve com a mulher samaritana, se Ele esteve com Bartimeu, se Ele esteve com os discípulos na tempestade, então Ele também está contigo, agora mesmo. E mesmo quando Jesus partiu, Jesus prometeu: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João capítulo 14, versículo 16. Isto significa, prezado amigo, que independentemente das circunstâncias, Deus não nos abandona. Ele não está apenas no passado com os patriarcas, nem também no futuro, quando nós formos salvos por Jesus, mas Ele está conosco agora, neste momento. Então, neste Deus connosco, nós podemos ver a segunda nota que eu vos queria deixar também, que eu lhe queria deixar também neste momento, que é a presença de Deus na nossa jornada. Todos enfrentamos desafios, seja na família, seja no trabalho, seja na saúde, seja na fé, mas a certeza da presença de Deus, ela dá-nos coragem para nós seguirmos em frente. Vemos que quando Josué assumiu a liderança de Israel, Deus disse-lhe: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que tu andares. Em Josué capítulo 1, versículo 9. Este é um texto maravilhoso, não é? A promessa não era de ausência de dificuldades, mas da companhia divina em todas as situações. Josué não entrou na terra prometida sem desafios, mas ele teve a segurança de que Deus o acompanharia em cada passo. Muitas vezes sentimos-nos como o menino da lanterna, não é? Incapazes de ver além do próximo passo. Queremos às vezes ver o mapa completo, queremos as garantias completas, queremos respostas, mas Deus convida-nos a confiar nele, a darmos um passo de cada vez. Ele ilumina o caminho à medida que nós avançamos. Ele ilumina o caminho à medida que nós precisamos, à medida que nós necessitamos. Em Oséias, no capítulo 11 e no versículo 4, Deus é descrito como um pai
amoroso. Ele vai dizer: eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Deus caminha connosco, prezado amigo, e fortalece-nos e sustenta-nos quando nós sentimos-nos fracos. Ele não nos exige que nós tenhamos todas as respostas, mas apenas Ele diz: confia. Apenas Ele diz para nós podermos confiar na sua presença. A terceira nota também que eu vejo aqui neste texto é exatamente este Jesus, que é o Emanuel, este Deus conosco. Em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, logo no início deste livro, deste primeiro livro do Novo Testamento, o texto diz-nos: e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esta promessa cumpre-se exatamente no ministério de Jesus. Ele não apenas nos ensinou sobre Deus, Ele era Deus conosco. Jesus curou, Jesus consolou, Jesus esteve com aqueles que mais precisavam, Ele sentou-se à mesa com os pecadores, estendeu a mão aos marginalizados e deu esperança também àqueles que estavam desanimados. E quando partiu, Ele garantiu que nós não ficaríamos sozinhos. Não é maravilhoso? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, disse Jesus, e meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos nele morada. João capítulo 14, versículo 23. Estimado amigo, eu queria dizer que realmente Deus não é um Deus que está distante, não é um conceito distante, mas Deus quer habitar em nós. Ele não é apenas o Criador do universo, mas é também um Deus pessoal, é um Deus que caminha conosco nos nossos dias bons, também nos nossos dias menos bons. Assim como Deus esteve com Moisés, como Deus esteve com Abraão, como Deus esteve com Josué, assim como Jesus esteve também com os seus discípulos, Ele também está contigo hoje. E se estás a passar por um deserto espiritual, não esqueças, Deus está contigo. Sabe, na minha vida eu tenho sentido esse Deus maravilhoso que não tem me abandonado, mesmo nos momentos mais difíceis que eu tenho passado na minha vida. Lembro-me de, em determinado momento, Deus ter perguntado a Deus onde é que Deus estava. Mas sabe, a resposta veio logo rapidamente. Ele estava lá. Eu até poderia não o ver muito bem. Porque às vezes existem as nuvens, não é? Devido à nuvem que pairava nesse momento, eu não conseguia ver Deus naquele momento. Mas esse Deus estava lá. Ele estava acima dessa mesma nuvem. O poder de Deus se manifestou na minha vida e eu tive o privilégio de o sentir bem perto. De sentir esse abraço de Deus. Sentir esse Deus que chorava comigo. Sentir esse Deus que realmente estava ali mesmo ao meu lado e que não me tinha abandonado, mesmo que eu pudesse sentir abandonado ou esta solidão que às vezes podemos sentir na nossa vida. Deus é maravilhoso, não é? Esta promessa não era apenas para Josué, não era apenas para os discípulos. E a mensagem que eu lhe queria deixar hoje, neste momento, é exatamente esta, é que esta promessa é também para nós hoje. Como é que nós podemos reconhecer a presença de Deus na nossa vida diária? Talvez nos momentos de solidão há pessoas que sentem que ninguém as compreende. Muitas vezes sentem que elas estão sozinhas nas suas lutas. Mas Deus promete: nunca te deixarei, nem te desampararei. Em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 5. Sabe, quando nós sentirmos que não temos ninguém a quem recorrer, devemos lembrar-nos que Deus está presente, a ouvir e a cuidar de nós. Nas dificuldades financeiras, há momentos em que nós olhamos para as nossas contas, não é? Para as preocupações e pensamos: mas como é que agora vou resolver isto? Mas Jesus ensinou-nos a confiar. Jesus diz-nos nesse texto maravilhoso: não andeis ansiosos dizendo o que é que comeremos, ou o que é que beberemos, ou com que nos vestiremos. Buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6,
versículos 31 até o versículo 33. Deus provê. Talvez não da maneira que nós esperamos, mas Ele cuida dos seus filhos. Na luta contra o pecado, muitos enfrentam batalhas internas e sentem que não conseguem vencer os seus hábitos prejudiciais ou até mesmo superar as suas fraquezas. Mas Deus não nos deixa lutar sozinhos. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, nós vemos lá: tudo posso naquele que me fortalece. Deus dá-nos forças para nós vencermos as tentações, para nós mudarmos de vida. E quando nós confiamos na sua presença, nós podemos encontrar o poder para resistir. Na tomada de decisões importantes, seja no novo emprego, seja no relacionamento, numa mudança de cidade ou um passo na vida espiritual, nós podemos sentir às vezes até incerteza sobre qual caminho nós devemos seguir. Mas Deus promete guiar-nos. Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Palavras inspiradas por Deus a este sábio Salomão, não é verdade? Deus não nos deixa sem direção. E se colocarmos as nossas decisões nas suas mãos, Ele guiará para o melhor caminho. A ideia de caminharmos junto. É exatamente esta ideia que nós encontramos na Bíblia. Este Deus conosco, traz exatamente esta ideia de nós podermos caminhar em conjunto com o nosso Deus. O Senhor quer caminhar juntamente contigo hoje também, neste momento. O Senhor quer estar contigo para consolar o teu coração, para te dar a coragem para a jornada. Deus quer libertar aquilo que te oprime, porque Ele te ama. Sim, Ele deseja estar contigo também. Deus, prezado amigo, nunca nos abandona. Talvez sintas que Deus às vezes possa estar distante, que estás a caminhar sozinho por um vale escuro, mas a verdade é que Ele nunca se afastou de ti. Às vezes o que acontece é exatamente o contrário, somos nós que nos afastamos dele, não é verdade? A Bíblia mostra que a história da humanidade é a história de um Deus que insiste em estar perto do seu povo, mesmo quando este se afasta de Deus. Mateus começa com o seu Evangelho com esta promessa de Emanuel, Deus conosco. E termina com Jesus a dizer: e eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Mateus capítulo 28 e versículo 20. Voltando então à ilustração daquele menino da lanterna, lembras-te como ele hesitou antes de sair para a escuridão? Ele queria ver todo o caminho antes de dar o primeiro passo. Mas o Pai ensinou-lhe uma grande lição. É que a luz avança à medida que nós caminhamos. À medida que nós caminhamos com a luz, essa luz vai avançando e vai nos ajudando também na nossa vida. Muitas vezes também queremos ver todo o plano de Deus antes de confiar nele. Queremos garantias, queremos respostas completas, um futuro muitas vezes sem incertezas, mas Deus convida-nos a dar um passo de cada vez. Se estás a enfrentar um desafio e não sabes como superá-lo, Deus está contigo. Se te sentes só, desanimado ou distante de Deus, Ele nunca te abandonou. Se precisas de direção, Ele promete guiar-te, mesmo quando não vês o caminho todo. Prezado amigo, hoje Deus convida-te a confiar também na sua presença. Seja qual for a tua luta, lembra-te desta verdade. Deus não te abandona. Ele está sempre contigo neste momento. Ellen White, uma autora cristã, ela reforça também esta promessa quando ela diz assim: aceitemos a palavra de Cristo como a nossa segurança. Não nos convidou a ir a Ele? Nunca permitamos falar de modo desesperançado e desanimado, porque o Senhor é rico em recursos.
pertence-lhe todo o mundo. Está escrito no livro Parábolas de Jesus, na página 146. Então, agora eu queria deixar-te este convite. Se te sentes ou se sentes que precisas de renovar a tua fé, se queres confiar mais na presença de Deus na tua vida, quero desafiar-te a entregar a Ele os teus medos. Entrega a Ele os teus medos. Não precisas de ver o caminho todo, mas basta confiar que Deus iluminará cada passo à medida que caminhas. Também, se precisares ou se sentires que necessitas de alguma ajuda também, escreve para nós, marca o número que aparecerá aí também no ecrã. Certamente nós poderemos também te ajudar, deixando também alguma palavra, ou quem sabe ajudando-te a compreender mais este Deus da Bíblia, que desde o início até ao fim nos promete estar sempre connosco. Que esta seja a tua esperança, que esta seja a força para os dias que virão. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida. Este momento vai passar como as notas que se perdem no ar. Vamos cantar a canção do louvor antes que o tempo se vá. Este momento vai terminar como uma nuvem que passa no ar. Vou dar então minha vida ao Senhor antes que o tempo
se vai. Antes que o tempo se